Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer ter vocês aqui para considerarmos assuntos de nossas reuniões. Nesse vídeo nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão, onde teremos joias espirituais, faça seu melhor no ministério, com a parte da convite da celebração e o discurso. Teremos também o estudo bíblico de congregação. Eu tenho certeza que será bênção na sua vida. Então vamos para o nosso vídeo. Vamos iniciar fazendo a leitura do texto de 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 7 e versículo 8, que se encontra na nossa apostila. Então o texto passa a nos dizer assim: o número deles e dos seus irmãos que eram treinados nos cânticos a Jeová, todos peritos, era de 288. Então lançaram sortes para designar as responsabilidades deles, tanto dos pequenos como dos grandes, dos peritos e dos aprendizes. Então a pergunta da apostila é: como esses versículos mostram que é importante cantar cânticos de louvor a Jeová? Então nós vamos obter a resposta na Sentinela de 2022, março, página 22, o parágrafo número 10. Então nós podemos responder assim: bem, Davi, ele designou homens especialmente somente para isso, um total de 288, mostrando assim a importância que era louvar a Jeová. Hoje não é diferente. Hoje nós também podemos cantar cânticos de louvor a Jeová. Não se importe se sua voz não é tão bonita assim. O importante é louvarmos a Jeová para que assim possamos mostrar o quanto o amamos. Então agora vamos passar para as joias espirituais, que é a segunda pergunta da nossa apostila. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então nós podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 23, versículo 25 e o 26, que diz assim: pois Davi tinha dito: Jeová, o Deus de Israel, deu descanso ao seu povo e residirá em Jerusalém para sempre. Da mesma forma, os levitas não terão mais de carregar o tabernáculo, nem o equipamento dele usado na adoração. Davi, ele sabia que o reinado de seu filho seria de paz, pois Jeová já havia dito para ele: e os levitas não precisariam mais carregar a arca, pois ela teria um lugar de morada permanente. Lição para nós? Nós, como ovelhas de Deus, também ansiamos chegar esse dia, aonde teremos paz e descanso, e teremos também um lugar de morada eterna, na tenda de nosso Deus. Que possamos juntos continuar fazendo a vontade de Deus com alegria e expectativa, para que assim possamos alcançar também as bênçãos eternas de Deus. Vamos fazer a leitura ainda no capítulo 23, agora o versículo 27. O texto diz assim: de acordo com as últimas instruções de Davi, os levitas de 20 anos de idade para cima foram contados. Davi, ele fez de tudo para ajudar e instruir Salomão. Ele não mediu forças para que a casa de Deus fosse construída no limiar de sua vida. Ele ainda estava ativo, ele fez tudo o que pôde até o final de sua vida. Lição para nós. Nós hoje também podemos fazer exatamente o que Davi fez: ajudar os mais novos para estarem qualificados em fazer da maneira correta a vontade de Jeová.
E podemos fazer isso até ou enquanto tivermos forças. E teremos certeza que Deus irá nos abençoar e nós estaremos também abençoando aqueles que estão querendo fazer a vontade de Jeová. Podemos ainda fazer a leitura do versículo 30 do capítulo 23, que diz assim: Eles deviam se apresentar toda manhã para agradecer e louvar a Jeová e fazer o mesmo ao anoitecer. Nós conseguimos perceber que os levitas, eles tinham muita responsabilidade, mas mesmo assim, eles não podiam esquecer de louvar e agradecer a Jeová pela manhã e à noite. Lição para nós. Nós hoje também temos muitas responsabilidades, tanto na congregação, na organização de Jeová, bem como as tarefas do dia a dia, tarefas seculares. Mas nós também, assim como os levitas, não podemos esquecer de louvar a Jeová. Não importa se é através de um cântico de louvor, de uma oração. O importante é agradecermos a Jeová, reconhecer aquilo que Ele tem feito por nós. E nós podemos fazer isso de coração, para que possamos mostrar que realmente somos gratos por tudo que Deus faz por nós. Ainda no capítulo 23, o versículo 32 diz assim: Também cuidavam das suas responsabilidades relacionadas com a tenda de reunião, com o lugar santo e com os filhos de Arão, seus irmãos, no serviço da casa de Jeová. O interessante é que os levitas, além de terem muita responsabilidade, eles também ajudavam na casa de Jeová e ajudavam os filhos de Arão. Qual é interessante disso? Que além deles terem muitas responsabilidades, eles ainda tinham tempo para também fazer outras coisas relacionadas com a casa, com a vontade de Jeová. Lição para nós. Nós hoje também temos muitas responsabilidades, principalmente as seculares, que tomam o nosso tempo tão precioso de fazer a vontade de Jeová. Mas só que nós não podemos deixar que isso atrapalhe a nossa vontade, o nosso desejo de querer agradar ao nosso Deus. Então, além de todas essas tarefas do dia, nós também precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Fazer a vontade de Jeová, para que assim possamos mostrar o quanto nós o amamos e quanto nós queremos ainda o louvar. Agora no capítulo 24, nós podemos fazer a leitura do versículo 6, que diz assim: Então o secretário dos levitas, Semaías, filho de Netanel, registrou o nome desses homens na presença do rei, dos príncipes e do sacerdote Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das casas paternas dos sacerdotes e dos levitas. Escolhia-se uma casa paterna de Eleazar e uma casa paterna de Itamar. Então esse sorteio ele foi feito na presença não só do rei, mas também de outras pessoas. Para quê? Para que não houvesse fraude, não houvesse enganação. Então fizeram tudo na presença para comprovar que o que estava sendo feito realmente era a realidade, era a verdade. Lição para nós. Então isso nos mostra a importância de agirmos com honestidade. Independente de qual seja, o que estamos tratando, pode ser de um negócio, algo simples. Nós precisamos talvez de uma testemunha para comprovar que aquilo que nós estamos fazendo ou fechando realmente vai ser a verdade. Então, se você talvez tenha um hábito de fechar negócio, contrato, você necessita de testemunhas para que mais para frente aquilo não dê certo, você consiga comprovar que aquilo que você fez realmente estava de acordo
e todas as pessoas envolvidas assinaram. Então, o importante é ser honesto, para que as pessoas não venham talvez nos julgar por algo que tenhamos feito, achando que nós tenhamos feito de uma maneira errada ou até mesmo roubando. Então, sempre haja com honestidade na presença de outras pessoas, para que todos possam ver que aquilo que você está fazendo é a verdade. Convite da celebração é uma demonstração modelo que vai nos ajudar nessa campanha tão especial, que é convidar, as pessoas para a celebração da morte de Cristo. Então, na apostila, ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Após o morador mostrar interesse, use o vídeo Lembre-se da morte de Jesus, sem mostrar durante a parte, e depois comente algo sobre o vídeo. Após, nós vamos considerar a lição 11. Fale de modo animado. Então podemos iniciar assim. João, ele começa: bom dia, vizinho, tudo bem? Então Marcos, que é o morador, diz: bom dia, tudo na paz, graças a Deus. João continua: vim convidar você para um evento especial que vai acontecer no mundo inteiro. É a celebração da morte de Jesus. Então você pega o convite, de sua congregação, onde vai ter o endereço do local da celebração, e mostra, e mostrando para o morador você diz: neste convite está o local e a hora desse evento aqui na nossa região. Também vai ter um discurso especial na semana anterior. Eu gostaria muito que você e sua família tivessem presente. Então Marcos diz: mas esse evento ele é de graça, precisa pagar, levar alguma coisa? Então João diz: esse evento é de graça e a única coisa que você precisa fazer para acompanhar a leitura e o discurso é a Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, você pode levar ela para comparar os textos que lá for citado. Caso você não tenha, com certeza, quando você chegar lá, alguém irá lhe fornecer uma. Então Marcos diz: ah, tá bom, eu vou conversar com a minha família, se der, eu apareço lá. Então João diz: nossa, vou ficar muito feliz se eu ver você e sua família. Tenha certeza, caso você for, eu estarei lá na porta, lhe esperando. Mas para você entender melhor o que acontece nesse evento, eu gostaria de lhe mostrar um vídeo. Lembre-se da morte de Jesus. Então finge que mostrou o vídeo e depois você diz: percebeu, Marcos? Jesus ele teve que morrer para que nós pudéssemos ter uma esperança. E quando lá estamos presentes, nós demonstramos essa gratidão e mostramos para Cristo o quanto nós queremos ser beneficiados por sua morte. Então aqui a gente finaliza a nossa demonstração. Como dito, inicialmente é uma demonstração simples. E agora a gente vai fazer análise do ponto 11, que é fale de modo animado. Então o que você deve fazer? Fale de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, empolgue-se com o assunto, pense no seu público e dê vida à sua apresentação. Então, se você aplicar esses 3 pontos e se preparar também, tenha certeza que você vai fazer uma boa apresentação e com certeza utilizará muito bem os pontos da brochura Melhore. Fazendo assim, tenha certeza que você sairá muito bem na sua parte e principalmente contribuirá para que outros irmãos possam entender como eles irão fazer as apresentações do convite na pregação.
Por que os cristãos estão organizados? Então está baseado na Sentinela de 2011, 1/6, parágrafo 14 ao 15. Então vamos iniciar. Ao longo do tempo, Deus ele sempre desejou que o seu povo fosse organizado. A gente consegue perceber isso por meio de alguns exemplos. Por exemplo, Moisés ele teve que organizar o povo da maneira como Jeová mandou. Dividiu a nação em tribos, deu leis provenientes da palavra de Jeová. E também durante essa semana nós percebemos que Davi ele organizou muito bem as condições necessárias para que Salomão fizesse a construção do templo, a casa de Jeová. Os apóstolos, eles foram muito bem organizados por Jesus, para que assim eles pudessem dar continuidade naquilo que Jesus fez enquanto esteve na terra. E hoje nós percebemos que não é diferente. O povo de Jeová, a organização de Jeová, ela é muito bem organizada. Mas, no entanto, nós vamos ver nesse discurso 3 motivos pelo qual o povo de Deus está organizado hoje. Então, o primeiro motivo: os cristãos verdadeiros estão organizados para realizar uma obra. E isso condiz com a palavra de Deus. O livro de Mateus 24:14 diz: E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então a pergunta óbvia que surge é: será que um humano específico teria condições de levar a palavra de Deus em todo o mundo até que o fim viesse? Até que o fim viesse? É claro que não. Para que isso acontecesse de uma forma abrangente, necessitaria de uma boa organização e de muitas pessoas. E nós conseguimos perceber que é exatamente isso que está acontecendo hoje. Para os irmãos terem ideia, não sei se alguém já participou de mutirão, de construção de Salão do Reino, já percebeu que para alimentar as pessoas que estão lá trabalhando voluntariamente, se forma quase um campo de guerra, né, na cozinha. Necessita de muitas pessoas para que possam estar pronto os alimentos meio-dia, 11h30, meio-dia, para que todos possam almoçar. Então imagine se houvesse ou se não houvesse uma organização. Será que daria tempo? Claro que não. Então, por esse motivo que os cristãos hoje estão organizados para cumprir essa missão que Jesus deixou e fazer isso de uma forma rápida e precisa. Um outro motivo pelo qual os cristãos estão organizados é para encorajar uns aos outros. Observe só o que diz o livro de Provérbios 18:1. Quem se isola busca seus desejos egoístas, rejeita toda a sabedoria prática. Então, quando uma pessoa está isolada ou ela não está reunida, organizada, ela acaba tendo complicações espirituais na qual, se estivesse reunida ou organizada, não teria. Assim como acontece, talvez, com um alpinista. Os irmãos já imaginaram se um alpinista ele subisse sozinho, independente qual seja a altura do monte, e lá sofresse um acidente? Provavelmente, quase certo que ele iria morrer. Mas se ele tivesse talvez com alguém ou com um grupo? Bem, se o acidente viesse a acontecer, as outras pessoas o socorreriam. É exatamente isso o motivo pelo qual nós hoje também estamos organizados, para socorrer, ajudar, alimentar em sentido espiritual aqueles que estão junto conosco, organizados. E quando isso acontece, nós temos um conhecimento da palavra de Deus ainda mais elevado. E um outro motivo pelo qual nós, cristãos, estamos organizados é para servir a Deus em união. Observe o que diz o livro de 1 Coríntios, do capítulo 1, versículo 10. Eu os exorto, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos falem de acordo e que não haja divisões entre vocês, mas que estejam completamente unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar.
Então percebemos que a nossa união, ela vem do fato de termos a mesma mente e a mesma maneira de pensar. Então nós não ficamos divididos ou espalhados por igrejas, nós não formamos grupos independentes e nem ficamos divididos em questões doutrinárias. O nosso objetivo é falar de acordo, ou seja, ter a mesma mentalidade com aquilo que a organização ela vem ensinando. Porque quando isso acontece, existe ordem e organização. E o resultado final é que haverá uma fraternidade unida, onde todos estarão adorando o nosso Deus e Pai, Jeová. Então, Deus, ele nos garante que se nós estivermos organizados, unidos, tendo a mesma maneira de pensar para que assim possamos pregar o Evangelho, fortalecer nossos irmãos e continuar em união com nosso Deus. Se fizermos assim, as palavras descritas em 2 Coríntios, o capítulo 6, o versículo 16, nós lá estaremos para ver que diz: e que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois nós, eu e você, somos templo de um Deus vivente, como Deus disse: residirei entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quer residir na tenda de Deus? Quer que Deus seja o seu Deus? Então, continue organizado, para que assim você possa estar fazendo da maneira correta a vontade de Jeová. Muito bem, vamos fazer rapidamente a análise da lição 14, que diz: chame atenção para os pontos principais. Então, o que você deve fazer? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência de ideias. E como você pode fazer isso? Pense no seu objetivo, chame atenção para o tema e deixe claro quais são os pontos principais. Perceberam que durante o discurso foi trago logo no início e depois durante o discurso veio trazendo passo a passo dos pontos principais? Então no início o orador disse: então nós vamos ver agora por que ou por quais motivos nós hoje estamos organizados. E foi citando um por vez, que era para realizar a obra de Deus, encorajar os irmãos e continuar servindo a Deus em união. Então podemos ter certeza que o orador ele conseguiu usar muito bem a lição que aqui estava para ser analisada. E tenha certeza que se você se preparar também, você sairá muito bem na sua designação. Então a lição 39, ela tem o tema O ponto de vista de Deus sobre o sangue. Como esse estudo está um pouco grande, eu não irei fazer a leitura, tá? Eu só vou fazer as perguntas. Então no ponto 1, a primeira pergunta: qual é o ponto de vista de Jeová sobre o sangue? Então, segundo o texto de Levítico, a vida e todo tipo de criatura para Deus é seu sangue. Então, se o sangue representa a vida para Jeová ele é sagrada. A segunda pergunta: que usos de sangue Deus proíbe? Então, Jeová ele nos proíbe a comer qualquer tipo de coisas que tenha sangue e nem beber. E com relação aos procedimentos médicos, nós não devemos aceitar a transfusão de sangue ou de qualquer uma de suas partes principais. Aprenda mais. Veja como você pode decidir que tratamento de saúde aceitar. Então, no ponto 3, escolha um tratamento que agrade a Jeová. Então, como você pode escolher tratamentos de saúde que estejam de acordo com o que Deus pensa sobre o sangue? Então, vamos assistir um vídeo que tem o tema Como tomar decisões sobre tratamentos de saúde que envolvam o uso de sangue ou do sangue. E depois nós vamos considerar algumas perguntas. Então, eu vou ver o vídeo aqui, vocês veem aí, e daqui a pouco eu faço as perguntas. Então, já viu o vídeo? Creio que você também já tenha visto. E o primeiro ponto que nós vamos conversar é ore pedindo sabedoria.
Por que a importância de orar pedindo sabedoria nesses momentos? Porque às vezes, nesses momentos, pode nos faltar sabedoria. Então nós devemos pedir que Deus ele nos ajude para que possamos tomar as melhores decisões, aquelas que irão agradá-lo, e que no futuro nós não venhamos ter uma consciência pesada. O segundo ponto, pesquise princípios da Bíblia e veja como colocá-los em prática. A gente percebeu que todos os irmãos, antes de tomar uma decisão, ou mesmo sem saber que ia passar por um acidente, eles pesquisaram o assunto para que, quando acontecesse a situação, eles pudessem estar preparados. O primeiro irmão a gente viu que ele pesquisou, fez ou assinou, preencheu lá suas diretivas antecipadas, e quando aconteceu o acidente ele estava preparado. Então, na verdade, é exatamente isso que nós podemos fazer de acordo com o texto. Ali fala que o homem prudente ele age com conhecimento, mas o tolo expõe a sua tolice. Então, se estivermos preparados, iremos ser pessoas sábias nesses momentos. Outro ponto, descubra que opções de tratamento existem onde você mora. Então é bom a gente analisar essas informações, até mesmo com os irmãos da Coli. Os irmãos podem pedir o telefone desses irmãos, ligar para eles, ou até mesmo perguntar aos anciãos quais são os procedimentos médicos que vocês podem fazer, caso necessário, que não opta pelo uso do sangue. Então isso é bem importante para quando acontecer uma situação, você também já estar preparado. Identifique que opções você não aceita de jeito nenhum. Então a gente percebeu que no vídeo isso só vai dar certo se fizer uma pesquisa antecipada. Não adianta deixar para cima da hora, porque a pessoa não vai estar pensando nisso, vai estar pensando na situação. Então pesquise com antecedência, analise os formulários que existem. Se você não tiver, peça para o ancião, onde vem trazendo ali o passo a passo, todas as informações do uso do sangue, que com certeza você vai ser beneficiada. E o último ponto, veja se a sua decisão vai deixar você com a consciência limpa. Então isso é importante porque às vezes nós vamos ter opiniões externas que aparentemente faz sentido, mas quando vamos nos dar conta, realmente nós ficaremos com uma consciência pesada. Então, tente tomar sua própria decisão, mesmo que tenha outros opinando, para que assim você também possa se sentir tranquila quando passar por um procedimento cirúrgico, um procedimento médico. Então, se esforce para manter sua consciência limpa diante de Deus e dos homens. E o último ponto, aliás, o penúltimo, Lembre-se que ninguém deve dizer para você que decisão você deve tomar em assuntos de consciência, nem seu marido ou sua esposa, nem o ancião, nem seu instrutor da palavra de Deus. Então isso é fato, Devemos tomar nossas decisões para que possamos ter uma consciência limpa com Deus. E coloque sua decisão por escrito. Então, após todas as orientações pesquisadas e recebidas, preencha o formulário de diretivas antecipada, peça para as pessoas envolvidas assinarem, para que assim você possa estar preparado quando surgir uma situação. Ponto 4. As testemunhas de Jeová querem o melhor tratamento de saúde. É possível obedecer à lei de Deus sobre o sangue e ao mesmo tempo ter um tratamento de saúde de alta qualidade sem sangue. O texto de Tito 3,2 diz que não falem mal de ninguém, que não sejam briguentos, mas que sejam razoáveis, demonstrando toda brandura para com todos os homens. Então a pergunta é: por que devemos ser respeitosos e manter a calma ao falar com os médicos? Bem, podemos dizer só assim que eles talvez irá nos ouvir, nós, como pessoas físicas. Porque, infelizmente, os médicos eles já têm uma visão completamente negativa, a grande maioria, de não usar transfusão de sangue. Então, se nós formos mal educados, arrogantes e não ter respeito por eles, tenha certeza que eles não vão te ouvir. Então, precisamos ser respeitosos, manter a calma, tentar explicar de uma maneira simples de entender, para que assim eles possam pensar na possibilidade de respeitar a sua orientação.
Se você perceber que está passando por situação que o médico não quer aceitar de jeito nenhum, você tem que recorrer aos anciãos, acolher, para que eles possam te auxiliar nesse assunto. Ponto 5. Flações de sangue. Tome a sua decisão. Então, a primeira pergunta: como eu explicaria para o médico o motivo de eu rejeitar ou aceitar certas frações de sangue? Bem, a primeira coisa que nós somos orientados nesse sentido é nunca dizer que a Bíblia diz, fala ou pensa assim. Por quê? Porque talvez nesse momento eles poderiam achar que nós somos fanáticos, não temos cultura, conteúdo intelectual nenhum, e estamos ali só por causa do fanatismo, querendo rejeitar a transfusão de sangue. Então nós devemos explicar com tranquilidade que o uso do sangue pode trazer malefícios para a nossa saúde. Não tem nenhum tipo de pesquisa que comprove que o uso do sangue é 100% garantido. Será que eles comprovam ou provam que realmente o uso do sangue é garantido? O próprio papel que eles nos dão para assinar, né, quando está envolvido o uso do sangue, ali mostra as doenças que vem embutida quando uma pessoa faz uma transfusão de sangue. Então nós podemos explicar para eles que nós queremos o melhor tratamento médico para que assim nós possamos ter uma boa saúde. Então, esquece nesse momento a palavra de Deus, pois os médicos podem achar que nós somos fanáticos. E se alguém perguntar, qual o problema de aceitar a transfusão de sangue? O que você diria? Aí sim, né? Esse alguém talvez não envolva um médico, mas pode ser talvez uma outra pessoa. Então você pode dizer que a palavra de Deus ela é direta nesse assunto. Ela nos proíbe o uso do sangue, tanto por comer, por beber ou por transfusão. Então, se nós acatamos e aceitamos a orientação de Deus, nós devemos respeitar tudo que está envolvido. Resumo: Jeová quer que a gente mostre respeito pelo sangue. Revisão: porque o sangue é sagrado para Jeová. Porque para Jeová o sangue é vida. Então, se Jeová nos deu a vida, somente Ele tem o direito de continuar mantendo a nossa vida ou tirar a nossa vida. Segunda pergunta: como sabemos que a ordem de Deus de abster de sangue inclui as transfusões de sangue? Bem, o texto de Atos 15:29, ele mostra, uma particularidade interessante nesse ponto. Ali fala que nós devemos abster de qualquer tipo de uso de sangue. Então, quando fala abster-se, pode estar envolvido tanto por ingerir alimento, como por ser colocado através das vias respiratórias, pela veia. Então, nós não devemos aceitar a transfusão de sangue, porque na verdade vai fazer o mesmo sentido. Você não está ingerindo pela boca, mas está ingerindo pelas veias, pelo uso. Assim mesmo, quando a gente precisa se alimentar e não conseguimos nos alimentar fazendo isso pela via normal, que é pela boca, né? Então os médicos vão e colocam, faz um acesso, pela nossa veia e por ali nos alimentam. Então, se o uso do sangue é compatível a isso, então não devemos aceitar. Se você tem um pensamento diferente disso, é bom ler mais a palavra de Deus. E a última pergunta: como podemos tomar boas decisões sobre o uso de sangue em tratamento de saúde? Bem, eu aconselho a vocês a pesquisar antes de fazer qualquer preenchimento do formulário. Pesquise aquilo que você entende. Se você não entende, peça ajuda. Mas essa ajuda que você vai pedir é só para te ajudar. Não é para optar ou dizer o que você tem que fazer. A decisão final é sempre sua. Porque depois, qualquer coisa ou consequência mais à frente, é você e Deus. Então, analise, pesquise, tente entender o que está envolvido, para que assim você possa tomar uma boa decisão. Depois os irmãos leem lá, ponto 3, procedimentos médicos que envolvam sangue, que está na parte do entenda melhor. Com certeza vai dar uma visão um pouco mais resumida de tudo isso que nós consideramos agora, tá bom? Eu vou finalizar o vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito extenso. Muito obrigado a todos, irmãos, pela presença, que vocês possam ter uma boa reunião.
Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.